Você já teve a sensação de que um problema era grande demais para enfrentar? Que o peso parecia insuportável? Todos nós passamos por momentos assim. Mas e se eu te dissesse que as crises que enfrentamos podem ser nossos maiores aliados? Que esses desafios podem, na verdade, nos preparar para algo ainda maior? Parece difícil de acreditar, não é? Mas a verdade é que as dificuldades têm um poder oculto, um potencial que pode transformar nossa vida, desde que saibamos como enxergá-las. Hoje, eu quero te convidar a uma nova maneira de pensar. Quero te mostrar que, assim como o ferro é moldado pelo fogo, nós também somos moldados pelas adversidades. E quando aprendemos a enfrentar os desafios com a mentalidade certa, não apenas superamos os obstáculos, mas nos tornamos mais fortes, mais resilientes e mais preparados para o futuro. Então, se você está enfrentando dificuldades agora, fique comigo. Este vídeo pode mudar a forma como você encara a sua jornada. Imagine uma planta crescendo no jardim. Durante meses, ela se desenvolve tranquilamente até que, de repente, o jardineiro chega com uma tesoura e começa a podá-la. Para quem observa, parece algo cruel. Por que cortar partes de uma planta que está crescendo tão bem? Mas o jardineiro sabe algo que talvez não seja óbvio para todos. Ao podar a planta, ele está incentivando um crescimento ainda mais forte e saudável. O que parecia destrutivo, na verdade, é um ato de cuidado e planejamento. Agora, pense na sua vida. Quantas vezes você se sentiu como essa planta, enfrentando cortes inesperados e dolorosos? Talvez você tenha perdido algo importante, enfrentado um desafio profissional ou lidado com uma situação pessoal difícil. Naquele momento, parecia que tudo estava desmoronando, mas olhando para trás, você consegue perceber como isso te fortaleceu? Assim como a poda da planta, os desafios que enfrentamos têm o poder de nos transformar. Eles removem o que é superficial, forçam o crescimento de novas raízes e nos tornam mais resistentes às adversidades. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, como enxergar esses momentos como parte do processo de crescimento. Essa ideia de que os desafios nos fortalecem não é apenas uma metáfora bonita, ela está profundamente conectada à forma como o mundo funciona. Nassim Taleb, autor e pensador renomado, explica que sistemas que nunca enfrentam crises acabam se tornando frágeis. Ele chama isso de antifragilidade. Enquanto algo frágil se quebra diante de um impacto, algo antifrágil se fortalece. Pense em um copo de cristal. Ele é bonito, parece sólido, mas basta um pequeno impacto para que ele se quebre em 1000 pedaços. Agora, compare isso com o bambu. Mesmo nas tempestades mais violentas, ele se curva, mas não se quebra. Mais do que isso, ele se adapta ao vento, cresce em meio às dificuldades e se torna cada vez mais resiliente. Nós podemos ser como o bambu se estivermos dispostos a aprender com os desafios. A questão é, como nos tornamos antifrágeis? A resposta está na forma como encaramos as dificuldades. Se fugimos dos problemas ou tentamos evitá-los a todo custo, ficamos como o copo de cristal, vulneráveis. Mas se aceitamos os desafios como parte do processo, aprendemos a nos curvar nas tempestades, sem quebrar. E com o tempo, saímos delas ainda mais fortes. Quero te contar uma história real que exemplifica bem o poder oculto dos desafios. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, enfrentou uma das maiores tragédias de sua vida em 1914. Seu laboratório inteiro pegou fogo. Em poucas horas, ele perdeu anos de trabalho, pesquisas e investimentos. A maioria de nós, no lugar dele, teria entrado em desespero. Mas Edison, com uma calma impressionante, olhou para os escombros e disse: "Agora podemos começar de novo, de forma mais inteligente." Essa atitude não foi apenas uma frase bonita. Edison realmente enxergou aquela crise como uma oportunidade de recomeçar. Ele reconstruiu seu laboratório, aplicou as lições aprendidas com o incêndio e continuou criando invenções que mudaram o mundo. A história de Edison nos ensina que o que importa não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece. A crise que ele enfrentou poderia tê-lo destruído, mas em vez disso, ele a usou como combustível para crescer. E você?
Como você tem reagido aos desafios da sua vida? Será que está deixando que eles te paralisem ou está usando essas experiências para se tornar mais forte? Outro exemplo poderoso vem da natureza. A ostra. Quando um grão de areia entra na sua concha, ele causa irritação e desconforto. Mas em vez de rejeitar ou se livrar do grão, a ostra começa a trabalhar. Ela o envolve com camadas de nácar, transformando algo que era incômodo em uma linda pérola. O que isso nos ensina? Que o desconforto pode ser o ponto de partida para algo extraordinário. Pense também nos nossos músculos. Quando fazemos exercícios, estamos, na verdade, causando microlesões neles. Parece contraditório, mas é exatamente esse processo que faz com que os músculos cresçam e se fortaleçam. Sem resistência, não há crescimento. Na nossa vida, os desafios funcionam da mesma maneira. Eles podem parecer dolorosos no início, mas com o tempo, percebemos que são eles que nos moldam e nos tornam mais fortes. E assim como a ostra transforma areia em pérola, nós também podemos transformar nossos problemas em grandes oportunidades. Agora, eu quero que você pare por um momento e pense: qual foi o maior desafio que você já enfrentou na vida? Talvez na época você achasse que nunca conseguiria superar. Mas você conseguiu, não é? E provavelmente saiu dessa experiência mais forte, mais sábio e mais preparado. Os desafios têm esse poder de nos transformar, mas muitas vezes não percebemos isso no momento. É só quando olhamos para trás que entendemos o quanto crescemos. Por isso, eu quero te convidar a refletir sobre as dificuldades que você enfrenta hoje. O que elas podem te ensinar? Que força ou habilidade elas estão te ajudando a desenvolver? E mais, como você pode usar essas experiências para inspirar outras pessoas? Assim como Edison, a planta podada ou a ostra, você pode se tornar um exemplo de superação e força. Não guarde essa transformação só para você. Compartilhe-a com o mundo. Mas como podemos, na prática, lidar melhor com os desafios que a vida nos apresenta? Primeiro, é importante mudar a forma como enxergamos as dificuldades. Quando algo ruim acontece, em vez de nos perguntarmos: por que isso está acontecendo comigo? Podemos nos perguntar: o que eu posso aprender com isso? Essa simples mudança na mentalidade pode abrir portas para novas perspectivas e nos ajudar a encontrar soluções que antes pareciam invisíveis. Outra forma poderosa de lidar com as adversidades é desenvolver a resiliência. Imagine um elástico. Ele pode ser esticado ao máximo, mas sempre retorna à sua forma original. A resiliência funciona exatamente assim. Cada vez que enfrentamos um obstáculo e conseguimos nos reerguer, estamos fortalecendo essa capacidade dentro de nós. Resiliência é como um músculo. Quanto mais exercitamos, mais forte ela fica. Além disso, não precisamos enfrentar os problemas sozinhos. Buscar apoio em pessoas de confiança pode fazer uma diferença enorme. Pode ser um amigo, um familiar ou até um mentor. Muitas vezes, conversar com alguém traz clareza para situações que pareciam impossíveis de resolver. Uma nova perspectiva pode iluminar caminhos que não enxergávamos antes. Por fim, é essencial lembrar que tudo na vida é passageiro. Assim como nenhuma tempestade dura para sempre, os momentos difíceis também têm prazo de validade. Mesmo quando tudo parece desmoronar, mantenha a calma e acredite que dias melhores estão por vir. Acredite no processo e em sua capacidade de superar. Os desafios que enfrentamos hoje são os que nos preparam para o amanhã. Assim como a planta podada, o bambu que não se quebra e a ostra que cria uma pérola, nós também temos a capacidade de transformar nossas dificuldades em força. Lembre-se, você é mais forte do que imagina. Confie no processo, enfrente as crises com coragem e use cada obstáculo como um degrau para alcançar algo maior. Se esse vídeo te inspirou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos espalhar essa ideia de força, resiliência e superação. Até a próxima.